se a gente fizesse um vídeo falando sobre música, já que a gente é músico? Porque até agora a gente não fez muito sobre música. Mas não é isso que a gente... Tá, então vai de novo. Não, já foi, essa é a intro, tá ótimo. Viu? É tudo ensaiado aqui, gente. Vocês acham que é espontâneo? Não, esse relacionamento aqui é tudo em contrato, entendeu? A gente tem lá que ficar fazendo essa novelinha. Calculado. Exatamente. Como vocês perceberam, tá tudo no script. Segue o script. Agora você é a Jéssica, vai. Então, que tipo de música você costuma ouvir? Aí de sacanagem eu vou botar a vinheta agora. Já reparou que para alguns momentos da sua vida você escuta músicas específicas? Tipo, um café da tarde, você vai procurar ali um estilo que você gosta de ouvir naquele mod, vamos chamar assim. Aí, eu vou estudar. Parece ter uma playlist que funciona para estudar. Vou trabalhar. E eu, por exemplo, tenho uma playlist que colocar ela eu foco, entendeu? Por que a música tem esse poder, né, de te colocar em um estado de consciência, num estado emocional? Eu acho que antes de entender o porquê, de fato, nós temos que entender o que é a música, né? Então, se a gente fosse resumir o que é a música, a gente tem duas versões aí para explicar da forma mais rápida e fácil possível. A primeira é uma versão mais crua, certo? O que é a música? É uma sequência de sons que podem ser combinados em um determinado ritmo e tem um determinado padrão. E nós temos uma outra descrição. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Gente, profundo. A real é que música, na maneira mais crua, nua que a gente tem nos dias de hoje, é uma mistura de ritmo, melodia e harmonia, certo? Que pode ou não, dentro de um desses elementos, não ter um deles, ou pode focar mais em um do que em outro. Tem músicas que são mais percussivas, tem músicas que são mais melódicas, tem músicas que são mais harmônicas. Mas o porquê que é importante entender isso? Porque dependendo de como a música é construída, ela passa uma sensação diferente. E nós, como produtores musicais e musicistas também, trabalhamos muito com essa questão de sensações, principalmente quando você está produzindo uma música. Normalmente, quando você vai fazer uma música, você parte de uma ideia ou sensação ou sentimento e você vai construindo em cima desse sentimento, né, toda a composição ali do que a gente conhece como música. Baseado em como você faz essa construção, você passa na própria música o reflexo daquilo que você queria sentir ou transpor ou que você estava sentindo quando você começou a compor. Por isso, por exemplo, que nós buscamos essa identificação quando estamos com uma sensação parecida com aquela que a música transmite. Exatamente. Exemplo, estamos tristes, vamos ouvir Coldplay. Para ficar o quê? Mais triste ainda, entendeu? Não que Coldplay não tenha músicas alegres, mas quem entendeu, entendeu do que eu estou falando. Estamos animados, estamos com a adrenalina ali alta, ou queremos ficar animado e queremos que a adrenalina fique alta. Vamos colocar umas eletrônicas, uns psytrance, sei lá, umas músicas de workout, né, que é aquelas playlists do Spotify de academia, pra gente ficar no gás, porque ela acelera, ela é uma música acelerada que quando a gente presta atenção ela vai acelerando a gente também. E todo esse movimento é importante pra gente entender a discussão da pauta de hoje. Qual é a pauta de hoje? Achei que você ia continuar ali. Sim, eu tava tentando... E para elucidar ainda mais essa diferença, para quem ainda não pegou bem a referência do que estamos falando, tenta comparar a trilha sonora de um filme de comédia com um filme de terror. O que é um filme de terror se não tiver aquelas músicas? Já percebeu como é a trilha sonora do filme de terror que faz a gente se borrar nas calças? Então, trilhas sonoras e efeitos sonoros também, porque o pessoal que é dos coisas pega no pé se não falar deles. Com certeza. Então, é esse o poder que a música tem, de justamente trazer à tona sentimentos e sensações através do som. Ou seja, então quando a gente fala de música, a gente fala de uma identificação cultural e psicológica. Se você está num determinado mod, você ouve uma determinada música, ou se você ouve uma determinada música, você fica num determinado mod. Não precisa necessariamente partir diretamente de você, nem só diretamente da música. É um caminho de via dupla, certo? Inclusive, fazendo um adendo aqui, o que é um DJ numa pista? Ele está induzindo a galera a sentir a música. Sentir alguma ele coisa. quer que a galera pule nesse momento. Ele vai colocar uma música que... Cara, não vai ter como você ficar na cadeira, você vai pular, porque a música vai literalmente te levantar ali pra você pular. Vai vir aquele gás, entende? É isso que acontece nas raves, nos festivais, a música leva a galera.
A gente ainda vai fazer um vídeo falando só especificamente do que é a minha profissão, mas resumindo, quando você está ali, você está como um maestro que controla os instrumentos da orquestra, mas no caso você quer controlar a expectativa e as sensações das pessoas quando você está em cima do palco, certo? E é isso que, na verdade, todo grupo musical, seja DJ, seja uma apresentação solo, seja um cantor, faz. Né? Você quer causar sensações através da emoção que você está passando através da música. Exato. E aí que entra o ponto da nossa discussão de hoje, né? O que está acontecendo com a música, né? A gente volta e meia vê um monte de vídeo no YouTube falando assim, o que estragou a música e tal, não sei o quê, né? Quando na verdade o movimento cultural musical ele sempre passou por etapas, evoluções, mudanças, transições e etc, e etc, e etc. Não importa o que você escuta, alguém vai não gostar do que você escuta. Não importa o que você detesta, alguém vai gostar do que você detesta. Mas não é especificamente sobre gosto musical que é o vídeo de hoje. Não. O vídeo de hoje é sobre identificação e mensagem. Mensagem do que, vocês me perguntam? A letra da música que você está ouvindo. A sensação da música que você está ouvindo. Do que ela está falando. Aquela mensagem que você está ouvindo faz sentido com a sua vida? Faz sentido com suas crenças, com o que você acredita, com quem você é? Com o que você é. Com o que você é? Lembrando que não é só de você para a música, mas a música vai induzir o seu estado de espírito. Então, por que você vai ouvir uma música que não faz sentido com o que você acredita, por exemplo? Exatamente. Aí entra um contexto muito interessante, por exemplo, que a gente não vai entrar no mérito aqui de forma mais profunda, mas é interessante de citar porque faz muito sentido. Pessoas que são de determinadas religiões têm estilos de música específicos cujos ritmos são adaptados para aquela religião. Então, por exemplo, você tem o rock, da maneira que nós conhecemos, o pop rock que a gente toca, por exemplo, no nosso show, e você tem exatamente a mesma melodia, ritmo e harmonia focado em uma mensagem que faz mais sentido com o gospel, que é o rock gospel. Você tem o funk e as suas milhões de subclassificações, e hoje em dia já tem o funk gospel. Porque falando de ritmo, melodia e harmonia, você tem um contexto ali que basicamente é o que faz a energia da música soar da forma que ela soa. Mas a mensagem da música não está necessariamente atrelada a isso. Ao ritmo. Exatamente. Mas sim a mensagem em si, que pode ser passada, inclusive, não só com letra. As pessoas acham que toda música que passa uma mensagem tem necessariamente letra, mas não necessariamente. Existem músicas que passam mensagem através única e exclusivamente de melodia. Há lá quem já ouviu Mozart, Beethoven ou outras, muitos clássicos, composições clássicas aí, para não deixar mentir, que de fato às vezes você está ouvindo uma música clássica e você fica triste, às vezes você está ouvindo um determinado concerto lá de Chopin e você fica animado e extasiado e oh meu Deus, né? Há lá aquelas cenas músicas de funeral. Enérgicas, músicas... Exato, Nossa. músicas tristes, né? Quem nunca ouviu uma música clássica tocando no funeral, uma música alegre tocando numa cena de ação, uma música acelerada, né? Um pam 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 para criar uma tensão. Enfim. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu colocar aquela playlist e falar, nossa, nada a ver com o meu mod agora. Eu troco e até achar uma playlist que está em consonância com o tipo de sensação que eu estou passando naquele momento. Exatamente. Mas sobre essa identificação, ela funciona, como eu disse, se tratando desses 3 elementos, mas quando a gente traz para o contexto de mensagem em si, algumas músicas são construídas, e eu sei porque eu sou produtor musical, eu trabalho fazendo isso, são construídas com um propósito muito específico. Eu quero que você dance. Ponto. Quando se trata de música eletrônica, existe uma classificação que é música de pista e música de rádio, música que é para as pessoas ouvirem. Música de pista, normalmente, ela vai ter uma batida mais repetitiva, ela vai ter um ritmo que ele é mais dançante, mas não necessariamente ela vai ser recheada de letras e mensagens. E tá tudo bem, porque depende de contexto, né? Esse é o tipo de música que você dificilmente vai ouvir em casa quando você tá fazendo alguma coisa. Porque ela é muito repetitiva, acaba enjoando. Mas no contexto de festa, que às vezes você tá com os amigos, você tá dançando e conversando, você tá numa paquera ou coisa do tipo, funciona. Daí tem N classificações, né? Tem funk que funciona em festa, tem pop que funciona em festa e funciona em rádio, tem sempre essas subdivisões. A questão é, quando você está ouvindo uma versão rádio, uma versão no Spotify, uma versão no seu carro de uma música que você gosta e você está se identificando com a mensagem dela, você já parou para refletir sobre essa situação? Se você já leu a letra de uma música que você gosta muito, já passou assim pela situação de ou não gostar nem um pouco e falar, caraca, eu achava que essa letra era mega profunda, é uma parada super ridícula, acontece muito em música internacional,
Ou o contrário, você achar que uma letra é super boba, você acha legal de cantar e tal, e você vai ver, e a mensagem dela é super profunda, é um negócio mega denso. Existem essas diferenças. Muitas vezes a música que você está ouvindo para fazer determinada coisa não é o foco principal daquela atividade. Então você acaba não reparando no que de fato aquela música está falando, ou seja, você não está prestando atenção na letra. Por isso que a gente ouve muitas coisas que depois você fala, nossa, mas está falando sobre isso, né? Acontece com frequência das pessoas descobrirem a letra de uma determinada música e pegarem raiva justamente porque não se identificam. Ou ficarem apaixonados também, acontece bastante. Eu, por exemplo, com as minhas músicas, eu normalmente falo de coisas do cotidiano. São músicas mais para dançar na maior parte das vezes, mas muitas vezes elas falam sobre relacionamentos que eu tive, sobre se apaixonar, né, sobre implorar por amor, sobre ficar perdido, sobre se sentir sozinho, dentre outras coisas. As músicas, elas são reflexões de coisas que eu pensei durante o meu dia, durante a minha vida, escrevi Essa sobre. música romântica é o quê, sertão? Morrendo de amor. São coisas que passam na cabeça da gente e tá tudo bem, essa identificação ela é necessária para que a música funcione, né? Mas a questão aqui é, você já percebeu que existem muitas músicas que passam uma mensagem que não tem compatibilidade nenhuma com quem você é e com o que você é, mas mesmo assim você ouve? Exemplo, nós gostamos de rock, nós somos muito ecléticos com muita coisa, mas nós gostamos, assim, uma das variações é o rock and roll. Mas nós não gostamos de todos os rock and rolls. Tem rock and rolls que a gente ouve que a gente não entende a mensagem, pra gente não faz sentido, entende? Não significa que tipo, é ruim a música ou qualquer coisa do gênero, né? Aí a gente falaria de uma questão técnica, mas não é esse o caso. Mas a gente simplesmente não se identifica. Por exemplo, muita gente fala que rock é coisa do demônio, né? E não é, a verdade é que a maioria dos rocks que a gente escuta falam justamente sobre as coisas que a gente se identifica, sobre amor, sobre viagem, sobre liberdade, sobre decepções da vida. coisas que normalmente geram identidade. Ou simplesmente ritmos que são muito agradáveis da gente ouvir, pular. Eu mesmo ouço muitas músicas, eu gosto muito do ritmo. Não concordo com a letra, mas o ritmo e a melodia é colocado de uma forma em que eu continuo gostando da música dessa mesma maneira. Mas o ponto da discussão aqui é até onde isso vai. Porque uma vez que você se identifica com a mensagem de uma música, querendo você ou não, e gostando você ou não, ela te influencia. Então se você está ouvindo algo que fala que você é uma pessoa depressiva, e você ouve isso com muita frequência, você fala, presta atenção de fato na mensagem de músicas que são mais tristes, você vai ter uma propensão a ser uma pessoa mais triste. Assim como alegre funciona para triste, para alegre, para raiva, para N outras coisas. Tanto que se vê, tem certos estereótipos, digamos assim, de certos tipos de música para certos tipos de coisa. Exemplo, quando você pensa em samba, hoje em dia você pensa em alegria, em churrasco de família, você não pensa em riqueza, você não pensa em iate nem nada do tipo. Você já visualiza alguém ali sambando, um pandeirinho, um cavaquinho, um churrascão, sabe? E normalmente mensagens que falam sobre alegria, sobre o próprio samba em si, mensagens culturais, mensagens de, às vezes, amor e coisas associadas. Quando você vai ouvir Coldplay, aí a gente tá falando de quê? A gente tá falando de mensagens que são de esperança quando você está na fossa. E eu estou falando de músicas específicas, obviamente que eles têm uma variedade aí. Mas, por exemplo, When you try so hard and you don't succeed. Quando você tenta demais e não alcança o sucesso. E a música vai descendo, tarará, tarará. E basicamente o final é, as luzes irão se apagar, mas você pode repousar em paz. Porque um novo dia virá e tudo pode acabar bem. E não tem problema, você tem que chorar mesmo, você tem que aproveitar e sentir aquele momento. E é nesse ponto que a gente foca aqui. Sinta, preste atenção na letra, preste atenção nas sensações que a música lhe traz e tenta ver se elas causam identificação. Se você está se identificando demais com uma coisa muito triste o tempo todo, pode ser que você esteja precisando de ajuda, né? Procura alguém, fala com um amigo, talvez um psicólogo, talvez simplesmente mudar o estilo de coisas que você tem ouvido, assistido e lido possa ajudar também. E isso vale para qualquer coisa, cara. Se você tá ouvindo umas coisas que você não se identifica, você ouve e fala, cara, eu não acho que isso é legal. Eu vou citar um exemplo muito específico e esdrúxulo aqui. Mas existem músicas, por exemplo, que falam sobre violência doméstica de forma esdrúxula e escrachada. As pessoas escutam e parecem que não se importam, né? Elas escutam lá, cospe na minha cara, me chama não sei do que, bate em mim, parará e parará. E a gente até entende que existem pessoas que possam gostar de certos tipos e níveis de violência em determinadas situações, mas a questão aqui é a identificação que isso causa no contexto da sua vida inteira. Você concorda de fato com o que está sendo dito? Você compactua com o que está sendo dito? E é essa ferida que a gente quer cutucar.
eu acho que nós temos que ser um pouco mais críticos em relação a certas mensagens que você rola aí no churrasco de família, sabe? É até engraçado que eu fico tirando sarro às vezes que a gente tá em casamentos e tal e lá na madrugada tá tocando música sobre traição, sobre amante. Eu falo, gente, a gente tá tocando um casamento, né? E isso se tornou tão normal que a gente nem repara, né? Você nem repara nisso. Ou festa de 15 anos, né? Enfim, Que tá rolando músicas associadas a coisas que às vezes você não faz nem com 20. Exato, aí você fica, meu Deus, essas crianças estão ouvindo isso, né? Acabou-se o senso crítico para as mensagens das músicas. A gente não tá falando aqui que, não, nós somos conservadores. Não, a gente tá falando isso, a gente tá falando sobre... Entendam que a gente não quer problematizar uma coisa simples. Se você tá Sim. numa festa única e exclusivamente pra se divertir, tá tudo bem. Vai tocar lá uma putaria. Às vezes você nem gosta, mas você tá ali, você dança e tá tudo bem, não tem problema. A questão é quando você traz esse ponto, essa música, esse contexto de realidade dessas letras, dessas músicas, desses ritmos, pra dentro da sua vida. Exatamente. E é aí que entra o ponto de você reparar o que você escuta. Porque uma coisa é você ouvir algo que às vezes você não concorda numa festa, que você tá tocando, que o DJ lá tá tocando pra agradar a maioria, porque a putaria, querendo ou não, tá na moda, né? Outra coisa é você ir lá no seu fone de ouvido, enquanto limpa a casa, cantarolando e internalizando a mensagem justamente daquela coisa que supostamente você deveria ter deixado lá na festa, sabe? Uma coisa que não combina com você, não é algo que você se identifica. Como a gente citou o exemplo esdrúxulo aqui da agressão, dentre outras situações. E a questão aqui que a gente quer trazer é: a música ela influencia os seus sentimentos e os seus sentimentos vão influenciar no que você ouve. Então experimente novos ritmos, novas mensagens e perceba essas mudanças nos seus próprios sentimentos. Perceba essas mudanças no seu humor no dia a dia. Porque às vezes o seu humor ele está sendo... Cara, você vai trabalhar cedo, acorda cedo e bota já um rock metal, né? Você já começa o dia agressivo pra caramba. Então, assim, é um exemplo, né? Não que isso seja uma realidade, mas assim, é um exemplo. Então, por que não tenta novos ritmos? Ou o contrário também, às vezes você acorda já ouvindo uma playlist triste, já acorda, oh meu Deus, é segunda-feira e tal. Às vezes experimenta trocar por um rockzão agressivo pra você começar com energia. Coloca um trem alto astral lá. Eu gosto daquelas playlists alto astral que aparecem do Spotify, que são músicas, né, bem pra cima, assim. E perceba como isso influencia na sua vida e comece a ter um pouco mais de senso crítico na hora de trazer as músicas pra dentro do seu dia a dia. Porque você ouve no trabalho, porque você ouve antes de dormir, porque tudo isso vai influenciar no seu estilo de vida, na mensagem que sua vida vai trazer. Seu inconsciente está sempre processando o que você está vendo e ouvindo. Não importa se você está prestando atenção ou não. Você está sempre processando aquilo, tá? E você pode utilizar estrategicamente músicas que vão potencializar o que você está fazendo, potencializar o que você pensa, te deixar mais inspirado para ideias e projetos do que simplesmente ficar ouvindo coisas que não te acrescentam e que não façam sentido para você. E acredite, existem muitas músicas muito edificantes de MPB ou internacionais que são de letras profundas que pode elevar o seu estado de espírito. Então, por que não prestar atenção nisso? Tá aí, né? Quem nunca saiu de uma fossa ouvindo uma música ou se sentiu mal, ouviu uma música para ficar triste e logo depois ficou bem. É importante a tristeza, é importante a alegria na vida da gente, né? Quem assistiu divertidamente sabe bem do que a gente tá falando. Mas a mensagem que a gente queria passar nesse vídeo é para vocês começarem a reparar mais na realidade em volta de vocês. A gente está falando especificamente de música, porque é a nossa área de atuação, mas isso vale para filme, vale para livro, vale para pessoas que estão ao seu redor, né? Então, assim, cara, começa a prestar mais atenção, sabe? Assista o nascer do sol, às vezes, não mata. Para olhar as nuvens, olha a chuva caindo. Se você tá tomando um banho de chuva, por exemplo, às vezes por uma situação terrível, tenta aproveitar, né? Tipo assim, já tá ali mesmo, por que ficar estressado? Por que se deixar ficar ainda pior? Sim. Quando foi a última vez que você tomou um banho de chuva? Entende? Use a arte, então, como potencializador da mensagem que você acredita. Exatamente. E falando em mensagem, se você gosta de ouvir esse tipo de mensagem, não se esquece de deixar o seu joinha aí, se inscreve se você gosta de ver esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo alguma coisa. Vamos esperar ele se inscrever? Se inscreveu? Eu tava mais na vibe deles comentarem aqui. Você não precisa se inscrever se você não quiser. Comenta aqui, assim, eu não quero me inscrever se você não quer se inscrever. Beleza? E se você não gostou desse vídeo também, deixa o dislike, não tem problema. A gente sabe quando as pessoas não gostam e a gente evita o conteúdo se as pessoas deixarem muito dislike, né? É pra isso que serve o dislike da plataforma, pra gente entender o que o nosso público gosta e não gosta. E se você gostou desse vídeo,
assista a sequência aqui de outros vlogs e outras músicas que temos aqui no canal também. E ele tá me espremendo. E tem outro aqui embaixo também, se você gosta de ouvir música, ouve aqui. Tem 3 anos de festival aqui, ó, pra você ouvir enquanto limpa a casa. Esse é o tipo de música que você ouve pra malhar, tá bom? É muito bom. Eu tô espremido. E a timeline tá acabando. Acabou.